Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Eu estava orando por aqueles que não estão mais aqui, e eu confesso que senti um aperto no coração. Quanta gente amada durante a pandemia a gente perdeu. E a gente vai orando e as pessoas vão passando pela cabeça da gente. E enquanto estava orando, eu estava lembrando de algumas pessoas. Vamos ler João capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Eu sempre gostei de chegar aqui e antes de começar a, entre aspas, trabalhar, que também é um trabalho, o ministério pastoral, eu gosto de ter um momento de leitura da Bíblia, de entrar no gabinete, fechar o gabinete, ficar sozinho, às vezes apago a luz, e eu gosto de ter um momento com Deus antes de começar a atender ou ter que fazer o que tem que fazer. Quase sempre é possível. E essa semana eu estava lendo, eu estava muito envolvido com um projeto que passará a valer para nós, chamado Experimenta. Será o projeto piloto da igreja até o centenário. E eu estava trabalhando ali, passava o dia com a porta trancada, mas cedo eu estava lendo a Bíblia em João capítulo 14 e Deus me deu esse texto e eu achei de uma riqueza tão fantástica que eu quero compartilhar com os irmãos. João 14, versículo 15 em diante, diz assim, Jesus falando, tem por enunciado, Jesus promete o Espírito Santo. Diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. O C é maiúsculo, os irmãos podem prestar atenção. Outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariote, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês.
Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos sair daqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a igreja no seu 67º aniversário tem, ó Deus, experimentado essa manifestação do Espírito Santo do Senhor através de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, e pedimos que tu venhas premiar o coração de cada um de nós com a tua manifestação. Registra em nós, ó Deus, a palavra do Senhor. Grafa, ó Deus, escreve, ó Deus, no coração de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O capítulo 14 todo, Jesus está tentando explicar, ou procurando explicar aos discípulos que ele vai morrer. E os discípulos têm uma dificuldade muito grande de entender o que Jesus está dizendo. Porque Jesus está dizendo a eles, olha, está chegando a hora, eu vou embora. Eu vou morrer. Eu vou retornar para o Pai. Aí os discípulos ficam sem entender muito bem do que Jesus está falando, do que é que ele está considerando. Se você andar pelos versículos, desde o primeiro versículo do capítulo 14, você vai perceber que ele está dizendo aos discípulos, olha, chegou a hora, chegou o momento de ir embora. Os discípulos estão entristecidos, eles dizem, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a vós para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. O apóstolo olha para Jesus e diz, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, não sabemos o caminho. Como é que a gente vai também para o mesmo lugar que o Senhor? Disse-lhe Jesus, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí outro apóstolo olhou para ele e disse, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Se o Senhor mostrar Deus aqui agora para a gente, isso nos basta. Jesus olha para eles e diz, mas tenho estado tanto tempo convosco que vós ainda não me conheceis. Quem vê o Filho vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E aí eles ficam como que tentando entender o que Jesus está dizendo, e aí Jesus começa essa promessa que nós lemos a partir do versículo de número 15. Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Eu estava meditando sobre esse texto, e eu fiquei parado, tentando ser um apóstolo diante de Jesus para entender, não que eu tenha pretensão de ser apóstolo, que não há mais apóstolo nesses dias, porque a condição bíblica para que alguém seja apóstolo é que tenha visto Jesus, a não ser que tenha algum apóstolo aí com 2020 anos, aí ele é apóstolo. Não tenho nenhuma pretensão nesse sentido, mas eu me pus como se fosse um apóstolo diante de Jesus, procurando entender o que Jesus estava dizendo, e aí Jesus dizendo, olha, eu agora vou partir, mas vou enviar para vocês outro. E esse outro é aulos no grego, de mesma natureza, de mesma essência, igualzinho a mim. Ele virá. E é ele quem vai conduzir a igreja. E ele é o Espírito Santo. Você consegue entender? Jesus está dizendo, o Pai criou tudo. Eu morri, organizei a igreja, morri, vou morrer, mas quero dizer uma coisa a vocês. Eu vou voltar para cuidar da igreja e a partir do momento que eu voltar, o meu nome será Espírito Santo. Se eu estou lá, desculpem a expressão, eu piro. Os discípulos ficaram olhando para Jesus, tentando entender o que estava acontecendo.
E aí Jesus diz, olha, vamos resumir, facilitar. Para que a igreja não enlouqueça, vamos tentar simplificar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, versículo 21, esse será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os cumpre, esse na verdade é a pessoa que me ama, para que não fique difícil para vocês entenderem. E aí Jesus disse, eu me manifestei a vocês, e vocês sabem quem eu sou. Aí o apóstolo Judas, não o Iscariote, Ish no hebraico é homem, Cariote é uma região, por isso Iscariote, Judas não o homem de Cariote, ele olha para Jesus e disse, Jesus, eu não estou entendendo nada. Por que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus olha para ele e diz, porque o mundo não me conhece. Vocês me conheceram porque eu coloquei o Espírito Santo em vocês. No dia em que nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Ele distribui dons, ele prepara as pessoas para cantarem, ele prepara pessoas para regerem, ele prepara pessoas para ensinarem na escola bíblica dominical, ele prepara pessoas para o evangelismo. O Espírito Santo é quem passeia sobre a igreja, distribuindo dons. E nós, irmãos, estamos reunidos só por isto. É Ele quem qualifica cada pessoa para servir ao Senhor. A pessoa chega à igreja e diz, eu não sei fazer nada, não há problema. Quem vai te ajudar é o Espírito Santo. Olha, eu gostaria muito de fazer algo para Deus. Começa porque o Espírito Santo é quem vai te entregar um dom. Pastor, eu não tenho dom nenhum. Também você não está fazendo nada. Eu não sei o dom que tenho. Vai ver que não tem mesmo. Porque a entrega do dom é resultado de uma disponibilidade sua para que Deus possa trazer a você esse dom para que você possa servir, porque o dom é para a edificação da igreja. Nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Nós não somos depósito de dons. Deus não vai encher a gente de dons só para guardar dons. Não sabeis que no vosso corpo habita o templo, vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós, Paulo escrevendo aos Coríntios. Nós não somos depósitos de dons. Eu coloco esse dom à disposição de Deus. E eu digo, Deus, meu dom, eu não tenho um dom, mas eu queria pedir ao Senhor. Eu conversava essa semana, nós vamos mudar o formato de culto de nossa igreja na quarta-feira. Nós vamos ter 4 salas de oração. Uma, os pais orando pelos filhos. Outra, os filhos orando pelos pais. A outra, aqueles que têm atividade empresarial, que queiram orar pela sua profissão. Estarão nessa sala orando. E o quarto, pelos enfermos. E eu conversava com a irmã Miriam, e eu disse, irmã Miriam, nós estamos orando para Deus dar à irmã o dom da cura. Eu não sei nem como ela encarou isto. Irmão, quem vai orar pelos enfermos e se disponibiliza para orar insistentemente pelos enfermos, precisa do dom da cura. E é Deus quem dá. Pastor, mas eu queria o dom da pregação. Começa a pregar. Pode ser que alguém diga, está horroroso, e Deus diga, fica tranquilo que eu vou te dar o dom da pregação e você vai começar a pregar. É disponibilidade. Jesus está dizendo, eu vou. Os discípulos disseram, mas o senhor não pode ir, como é que a gente vai fazer? Continuar a igreja? Jesus disse, fica tranquilo. Fiquem tranquilos. Eu vou dar os dons a vocês. Eu vou distribuir, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu gosto de dizer assim, eu vou ali
E já volto com o nome de Espírito Santo. E eu vou qualificar vocês para servir ao Senhor. A igreja é qualificada pelo Espírito Santo de Deus. E nós vivemos esse tempo. Então que nós, nesses 97 anos, possamos parar e pensar: qual é o dom que Deus me deu? Nós não podemos negligenciar o dom. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse um dom. Começa. Para que Deus vai dar um dom a alguém que não está fazendo coisa alguma? Não há necessidade. O dom é entregue pelo Espírito Santo, ele capacita a igreja.